que é LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, para as pessoas que talvez não tenham uma vivência, né, que estão começando a querer entender como é que se protegem, como é que trabalham, como é que desenvolvem, como é que o LGPD funciona com cookies, como é que o LGPD funciona, né, de maneira abrangente com a base de dados. Então, eu acumulo dados para formulação de contratos, eu acumulo dados para enviar via e-mail marketing, eu acumulo uma série de dados, eu posso usar esses dados, não posso usar esses dados, eu preciso de consentimento, que tipo de consentimento por escrito? Dá uma aulinha aqui para o pessoal poder navegar melhor. Não, interessante. Na verdade, isso é uma coisa bem legal que você está falando, porque quando a gente pensa em dados, a primeira coisa que a gente pensa é a parte, vamos dizer, web, né? É uma parte digital, né? E isso não é verdade, né? Dados, a gente está captando dados, eu falo, as empresas estão captando dados em qualquer tipo de atividade, né? Inclusive nas mais corriqueiras nossas, né? Muitas vezes nem só como empresa, né? Alguns exemplos são portaria de prédio. Hoje, para você poder entrar num prédio, você tem que preencher um mini cadastro, né? Pode ser pequeno, mas ele vai te perguntar seu nome, né? Principalmente num comercial, né? Vai perguntar o nome, vai perguntar a empresa, vai tirar uma foto sua, né? São seus dados, são as suas informações que ele está cadastrando em algum lugar, num papel, num sistema, alguma coisa assim. Quando você entra numa loja hoje, muitas vezes a loja fala, olha, posso fazer seu cadastro? E ele preenche num formuláriozinho dele lá, depois ele vai jogar no sistema ou não, mas ali você já está dando seus dados, né? E esses dados, eles são pessoais, né? Todos os dados são pessoais, né? E esses dados podem ser usados para poder, de alguma forma, chegar até você, né? Mas para isso você tem que ter um consentimento, que a gente chama de consentimento. Então, quando alguém pede os seus dados, você também precisa saber para que ele quer os seus dados, né? O que ele vai fazer com os seus dados, quanto tempo ele vai manter esses seus dados ativos dentro da base dele e tal. Então, pensando sobre isso, vamos imaginar que se o dado hoje é um bem, é um asset, né, ele tem que ser protegido do mesmo jeito que outros seus assets são protegidos, né? Quando você vai abrir uma conta no banco, você vai querer saber quem é o banco que está abrindo, se esse banco é um banco sólido, né? Qual o histórico desse banco, como é que ele se porta no mercado, né? A mesma coisa com seus dados pessoais, né? Essa é a preocupação. Será que a empresa é empresa idônea? Será que essa empresa o que ela vai fazer com os meus dados? Né? A gente tem muitos casos, acho que todo mundo já teve algum tipo de caso, de ser acessado ou por telefone ou por e-mail de alguma coisa que não solicitou, né? E isso é contra a lei. E, na verdade, não é só contra a lei LGPD, né? Ela é contra a lei de privacidade, a lei de proteção ao consumidor, né? Então, a LGPD, na verdade, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para, de uma certa forma, fazer com que com que essa atividade, esse mercado, ele seja regulamentado, né? Então, quando a gente fala de LGPD, a gente fala também da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que está sendo formada agora, né? Que vai regulamentar toda essa parte dos dados e de como trafegam isso, tá? Para a gente poder entender o que são dados e como a gente trabalha isso, primeira coisa, quando a gente fala em dados pessoais, a gente está falando de pessoa física, a gente não vai estar falando de pessoa jurídica, tá? Então, a transição é captação de dados de pessoa física, né? Pode ser pessoa física para pessoa física, pode ser pessoa física para pessoa jurídica, né? Para uma empresa, para um comércio, né? Para qualquer tipo de atividade, principalmente atividades comerciais, né? Mas sempre falando sobre pessoa física. Então, eu tenho uma empresa que tem um contrato com outra empresa. Eu preciso me preocupar com os dados das empresas? Não. Mas de quem assina e, eventualmente, se tem uma assinatura pessoal, né, que é o que acaba acontecendo, aí sim você está já recolhendo esses dados. Tá? Então, a gente tem dados pessoais, que são dados básicos, né, e que são dados que a gente considera que são dados que
são não identificáveis, ou seja, são dados que eventualmente você não vai chegar na pessoa individual, né? Então, vamos dar um exemplo. Nome é dado pessoal, ele é dado pessoal, mas ele não é um dado sensível. Por quê? Porque podem existir várias pessoas com o mesmo nome, né? Agora, quando eu tenho outras características atreladas a esse nome, ou um e-mail, por exemplo, também, que não é um dado sensível, é um dado pessoal, mas não é um dado sensível, né? Você começa a ter uma informação onde você pode chegar individualmente numa pessoa, né? Então, o que são considerados dados sensíveis? Dados sensíveis são dados que a gente consegue identificar, como eu falei, mas principalmente exemplos de dados sensíveis, quando eu consigo identificar alguém pela religião, pela raça, pelo gênero, pela convicção política, esse tipo de situação. Ou seja, quanto mais dados eu vou coletando, mais chances de eu conseguir identificar uma pessoa dentro de vamos dizer, de um banco de dados, né, de uma base de dados, para poder chegar especificamente para ela. Então, usando aí um pouco do que a gente estava falando, principalmente de marketing digital, quando você vai fazer uma campanha de marketing digital, você quer atingir um determinado público, né? Então, as ferramentas que trabalham aí no mercado em relação a isso, você vai começar a fazer uma parametrização dentro da ferramenta, onde você vai falar, olha, eu quero atingir pessoas que moram em São Paulo, na cidade de São Paulo, nos bairros da Zona Sul, né, que são do sexo masculino e que são da idade de 40 a 50 anos, por exemplo, né? Quando eu pego uma base de dados e busco essas informações dentro dessa base de dados, ela vai trazer um número X de dados que estão lá, mas ela não vai identificar quem é o João da Silva, quem é o Léo Sternes, quem é o Maurício, né? Ela vai ter uma base lá grande, né? Então, se você usar essa base para poder fazer relacionamento com esses clientes, primeiro você teria que ter autorização desses clientes para poder fazer, ou seja, volta de novo para uma coisa que já existe hoje, que é a lei do consentimento. Você, para poder se relacionar com alguém ou com alguma pessoa, né, nesse sentido, comercialmente ou não comercialmente, você precisa ter consentimento para poder acessar essa pessoa, né? Então, seriam opt-ins de plataforma, seriam realmente um aceite, né? Pode ser um aceite por escrito, pode ser uma série de coisas para poder fazer isso, né? Se você já não tiver isso, você já está infringindo a lei. Por quê? Porque, de uma certa forma, você está enviando ou se conectando com a pessoa sem ela ter solicitado isso, tá? Então, mas a ideia é, eu posso fazer isso? Pode, desde que você tenha consentimento, desde que esses dados estejam numa base onde ela foi trabalhada, onde você tem a permissão para poder falar com essa pessoa, você pode acessar ela, né? Em determinadas formas. Você pode usar, se a pessoa deu o aceite para ser acessado por celular, você pode ligar para ele, você pode mandar um e-mail, você pode mandar uma newsletter, tem várias formas, né, para poder fazer. Agora, o que a lei prega em relação a isso, fora essa parte do consentimento, é que a qualquer momento o proprietário dos dados, a pessoa física, ela pode perguntar para quem, né, ou ela pode interagir com a empresa que está acessando ela e perguntar sobre os dados dela, tipo, que tipo de dados que você tem sobre mim, quanto tempo você tem esse dado, por que você usou o dado, porque quando você dá um consentimento, ele é um consentimento específico, né? Então, se você vai falar com essa pessoa através de uma newsletter, você tem um consentimento para falar com ela através de uma newsletter. Você não poderia, na verdade, falar com ela numa campanha de marketing, se ela não deu consentimento. Então, o consentimento hoje é uma coisa específica para cada finalidade, ou seja, as empresas que pedem um consentimento para os seus usuários, elas têm que explicar muito bem o que ela vai fazer com esses dados e como ela vai acessar essas pessoas, né? Não quer dizer que só porque eu dei um consentimento que podem me ligar quando tiverem uma oferta, né,
quando para qualquer coisa essa empresa pode me ligar, né? Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de situação. E Léo, me conta uma coisa, como é que funciona para quem não fez a lição de casa? Porque muitas empresas, né, tem lá toda uma base de dados, tem um programa de fidelidade com o cliente, né, não tem o opt-in desse cliente. Ela pode agora mandar um e-mail para toda a base, por exemplo, dizendo, você concorda em receber, você não concorda, que tipo de proteção de dados ela deve adotar dentro da companhia, como é que funcionam as multas, né? Eles vão ser multados, vão ser multados. Você comentou um pouquinho da agência de controle, né? Tem muita gente também que cruza, né? Usa third party data, né? Eu vou colocar uma base aqui de terceiro junto com a minha base para melhorar a classificação de dados, né? Como é que você aconselha quem não fez a lição de casa a fazer agora? Bom, uma coisa que eu acho interessante comentar é assim, quando a gente fala de consentimento, em alguns casos você realmente precisa do consentimento. Em alguns casos, que se chamam, por exemplo, legítimo interesse, ou cumprimento de um contrato, então, vamos lá, uma coisa bem perto da realidade da gente. A gente tem um contrato com a empresa de telefonia, certo? Então, se essa empresa de telefonia precisa entrar em contato comigo para falar sobre alguma coisa técnica, eu não preciso assinar um documento específico de consentimento com essa empresa, né? Por quê? Porque para ela cumprir o contrato dela, ela precisa falar comigo, né? Então, no contrato mesmo, as cláusulas têm que estar claras que ela pode falar comigo, sem eu obrigatoriamente ter que dar um consentimento para ela poder falar comigo nesse sentido. Agora, se ela quiser me mandar uma propaganda e eu não aceitei a propaganda, aí ela precisaria de consentimento. Só para poder colocar aí, vamos dizer, na mesma informação, que não é assim que nenhuma empresa pode falar com ninguém, né? E esse tipo de situação, né? Existem situações da lei mesmo, né? Que permitem que as empresas se comuniquem com seus clientes, tá? Com relação à preparação, na verdade, todas as empresas no território nacional, não, independente de tamanho, de número de funcionário, de atividades, se elas de alguma forma recolhem informações pessoais, dados pessoais, seus clientes, seus funcionários, aliás, isso é uma coisa importante. Não, a gente não está falando só sobre consumidores e clientes, a gente está falando de funcionários também, ou até visitantes que vão até a sua empresa, né? Grandes casos que a gente está vendo sobre vazamento de informação, ou vamos dizer, nem chega a vazamento de informação, mas são pessoas que vão até a sua empresa para poder fazer uma visita, para poder apresentar um trabalho, ou ir trabalhar dentro da sua empresa, e para ela entrar dentro da empresa, ela tem que dar um nome, ela tem que dar o RG, ela tem que se identificar, né? Então, o que a gente está falando é uma coisa generalista mesmo, são todas as empresas brasileiras, claro, que as empresas maiores, as empresas que estão mais intimamente ligadas com consumidores, elas vão estar mais vulneráveis, né? Ou mais expostas, né? Principalmente perante a agência, né? Se tiver algum tipo de reclamação, alguma coisa nesse sentido, né? Então, como se prevenir, né? Como as empresas hoje ela têm que se portar em relação a isso, tá? Inicialmente, ela tem que fazer um estudo dentro dos processos dela, entender onde é que ela tem dados pessoais e dados sensíveis, né? E começar a trabalhar essa informação para proteger esses dados e para garantir que esses dados estão sendo, vamos dizer, auditados o tempo inteiro, tá? Por duas situações. A situação de ter algum tipo de problema em relação à agência reguladora e a agência pedir essas informações para ela por algum motivo, ou a que eu acho muito mais provável, principalmente no momento que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo, que é o momento da individualidade das pessoas, onde as pessoas individualmente elas buscam seus direitos. Então, se eu não fiquei satisfeito com um serviço que eu tive de alguma empresa, ou se eu tenho alguma dúvida com relação à conduta dessa empresa, eu sozinho
tenho que entrar em contato com essa empresa e falar, né, olha, eu gostaria de entender qual a sua política, né, em relação aos meus dados. E essa empresa, perante a lei, ela tem 15 dias para responder isso. Né? Ela tem 15 dias para poder responder ao consumidor ou ao solicitante, né, de informações pertinentes aos dados da pessoa. Por quê? Essa pessoa pode simplesmente querer saber quais são todos os dados que a empresa mantém, qual é o tempo, né, entender quais são, vamos dizer, as políticas de segurança, as políticas de privacidade da empresa, e pode até pedir para excluir os seus dados. Olha, eu não quero ter mais relacionamento com você e eu quero que você exclua os meus dados. E a empresa é obrigada a comprovar que ela excluiu os dados do usuário, né, do consumidor, da pessoa. Então, quando a gente fala sobre essa preparação, uma preparação para esse tipo de assunto. Porque se ela não cumprir, né, o titular dos dados, ele pode entrar com uma ação, ele pode fazer uma denúncia na agência, né, e as consequências são grandes aí, né. Em relação à lei, só falando um pouco mais da parte da lei, essa lei começou a ser falada no Congresso, já tem mais de 2 anos, né, na verdade era para ter sido implementada em 2018, a base dela é a GDPR, que é a lei europeia, que já está em vigor há bastante tempo lá nos países europeus, né? E com o trâmite todo aqui do Brasil, acabaram tendo vários cancelamentos, né? A data inicial de entrada seria em agosto, final de agosto de 2020. No começo da pandemia teve uma determinada pausa aí, né, com essa data, estava se estudando qual era a data que ia ser implementada, e no final a lei foi implementada agora no começo de setembro de 2020. Né? Só que a lei ela foi implementada, como principalmente a agência regulatória ainda não está estabelecida, principalmente por causa da pandemia, né, da Covid, né, esse tempo que a gente pegou no primeiro semestre de 2020, e a agência está sendo implementada agora, as multas com relação a autuações, elas foram postergadas para agosto de 2021. Né? Então, as multas ainda não estão em vigor. Né? Não que não possam estar em vigor, porque se entrar com uma ação civil pública, você consegue, usando a LGPD, ter pareceres que já existem, né? Posso depois até falar sobre alguns cases, pareceres que existem já, que já foram elaborados com multas. Mas a multa estabelecida pela LGPD, que são multas que elas têm o valor de 2% do faturamento anual de uma empresa, né, com um limite de 50 milhões por ação. Né. Então, empresas muito grandes elas estão preocupadas, porque podem tomar multas aí de 50 milhões facinho, né? Principalmente empresas aí que a gente sabe de e-commerce, empresas que trabalham muito com essa parte de dados. Né? Sim. Ou seja, o recado aqui está dado, né? Empresas, tomem cuidado com 2% do seu faturamento anual por ação. Ou seja, por ação. É algo muito sensível, né, para a empresa, algo muito novo, que tem todo um aparato jurídico, né, e ao mesmo tempo técnico, porque você tem inúmeros pontos de contato, né, as empresas em geral têm, não só com relação a dados sensíveis, mas dados não sensíveis que unidos podem de fato se transformar isso em algo muito maior, né, porque você começa a combinar dados. E existem até casos, né, ocorreram de um banco, por exemplo, poder avaliar o perfil de um determinado cliente, saber que ele é devedor e oferecer uma taxa de juros mais alta para esse cliente. Então tem todo um trabalho que acho que vai acabar acontecendo, que é um trabalho proativo, né, da agência, porque é algo difícil de detectar ou de ser denunciado, né, por um cliente, por assim dizer, tanto quanto aquele dado que o cliente por assim dizer, exposto, né, onde ele está dizendo, pô, mas não param de me mandar e-mail, ou estão me oferecendo uma série de produtos, né, porque eu estive lá. Então tem aí algumas questões que são muito importantes, não só para os gigantes, né, da internet, mas também para as empresas.
E existe também a questão dos cookies, né? Porque muitas empresas salvam ali os cookies, né? Nem sabem, às vezes, o que estão fazendo, mas acabam tendo dados sensíveis. E eu tenho uma pergunta, Léo, que ela também existem ainda uma série de, por assim dizer, infratores, né? Que utilizam domínios.com, né, para fazer ações no mercado, para criar fraudes e tudo mais, e eles passam meio que incólumes porque eles não são detectados, né, normalmente, ou seja, precisa existir um esforço com a Polícia Federal, né, para combater aquela fraude, para localizar o infrator. Como é que você vê essa questão agora de disparos de e-mail marketing, de propagandas discriminadas? Como é que você entende isso nesse momento? Então, acho que são duas coisas aí. É legal você falar sobre o cookie, porque é uma coisa que hoje já está muito premente aí no dia a dia de quem está navegando, né? A gente está se deparando aí com uma barra de ferramenta embaixo, né? Geralmente, né, embaixo no rodapé dos sites, né? Falando sobre o cookie. O que é o cookie, né? Acho que talvez antes de falar sobre, quer dizer, explicar o cookie é uma coisa bem antiga, né? A gente já trabalha com cookie desde a época dos anos 2000, né? Mas o que é o cookie? O cookie é uma tecnologia que os sites colocam na máquina do usuário. Então, todo mundo que navega, todos os sites, eles colocam lá um arquivinho, né? Para identificar que essa pessoa é ela, né? Ou que aquele computador é aquele computador, tá? Mais do que uma pessoa, né? Porque várias pessoas podem usar o mesmo computador. Mas que aquele computador já acessou um determinado site, né? E que você vai recordar quando essa pessoa voltar, tá? Acho que todo mundo já deparou também, né? Com a situação de que, nossa, eu estava pesquisando um tênis, não comprei esse tênis, ou comprei, tanto faz, né? E depois eu fechei a janela, entrei num site qualquer aí de notícias, e o banner que apareceu lá era o tênis, era exatamente o tênis que eu estava pesquisando, né? Isso são campanhas em cima dos cookies que são instalados nas máquinas dos usuários, tá? E os cookies, eles têm várias finalidades, tá? Eles não são só obrigatoriamente para poder rastrear esse tipo de ação, né? Cookies são usados também para prevenção de fraudes, né? Então, você pode usar um cookie para saber quem é a pessoa, qual o tipo de perfil de acesso dessa pessoa, e saber que, de repente, o comportamento dele está diferente. Então, de repente, alguém invadiu o computador da pessoa, sei lá, né? Coisas desse tipo. Então, existem cookies, que são cookies obrigatórios dentro dos sites, para os sites funcionarem, né? Então, são cookies que são, eu falei obrigatórios, mas na verdade são cookies de funcionalidade dos sites, tá? Esses cookies geralmente são cookies normais, sem problema nenhum. Só que existem cookies de marketing, existem cookies de publicidade, existem cookies de analytics, né? E hoje, com a lei, você tem que pedir permissão para o usuário para saber quais são os cookies que eles querem que seja instalado na máquina dele e seja monitorado. Então, essas barras de cookie, né, são barras de consentimento. Quando você entra num site e ele pergunta aceita todos os cookies e você não lê, você está aceitando tudo o que ele está usando de cookie, né? Como esses que eu falei, que pode ser marketing, que pode ser publicidade e que pode ser analytics. Esses são os mais conhecidos, né? Mas na essa ferramenta tem que ter a opção de você poder customizar e falar o que você quer que ele utilize. Então, se você clicar no botão ou saiba mais, ou veja minhas preferências, essa ferramenta tem que abrir um painel e nesse painel você vai escolher, né? Como eu falei, os essenciais para o funcionamento do site, eles são obrigatórios, você não vai poder clicar nele. Mas nos outros, você pode falar, olha, isso eu não quero ser monitorado, né? E a empresa tem que, claro, ela tem que respeitar. Por quê? Ela está gravando essa informação dentro da base dela, e se você quiser ter acesso depois, é aquilo que eu falei. Você vai entrar em contato com ela e falar, olha, eu quero ver o que vocês estão pegando. Se tiver um cookie lá, que eles instalaram na sua máquina, que é de marketing, sem você ter autorizado, já é uma infração, né?
Então, essa parte de cookies, ela funciona dessa forma. Então, tem que entender muito bem o que o usuário quer. Se ele não se incomoda de estar sendo, né, monitorado para poder receber publicidade, de repente ele está lá dentro de uma plataforma de e-commerce e ele quer saber quais são as novidades. Ele habilita o cookie, não tem problema de habilitar o cookie. Né? Então, o que a gente fala é uma oportunidade, principalmente para empresas honestas, né, e principalmente para empresas que querem se posicionar como empresas que entendem quais são as necessidades dos seus clientes, elas serem muito transparentes nessa hora. Então, claro, todo mundo pensa, essa lei veio, principalmente os empresários, né? Essa lei veio para me ferrar, essa lei veio para poder restringir um monte de coisa que eu fazia no passado. É verdade. Mas ela veio para, se você trabalhar direito, você continuar trabalhando exatamente do mesmo jeito que você trabalhava antes, com muito mais segurança e com muito mais transparência para o seu consumidor. Ou seja, você está estabelecendo uma relação com o seu consumidor que, se você manter essa relação é uma relação de confiança e de fidelidade. Né? Então, Maurício, quando você pergunta, e todos os programas de fidelidade, tudo isso, algumas empresas vão ter que se adaptar realmente, de alguma forma, para poder voltar a falar com seus clientes e tentar estabelecer de novo uma comunicação para poder pegar um opt-in, para poder pegar essas autorizações. Né? De alguma forma, ela tem que entrar em contato com esses clientes, né? com esses usuários. E respeitar. Se o usuário simplesmente não responder, ela não usa ele como, vamos dizer, como base de dados. Se ele responder com restrições, como o caso do cookie, sempre respeitar isso. Né? Sempre respeitar. O que a gente fala, quem não está muito preocupado com a lei e com tudo, vai continuar fazendo e vai continuar burlando. Né? Mas o que a gente imagina é que cada dia mais, se as empresas e as pessoas entenderem os seus direitos e trabalharem dentro desses seus direitos, o que a gente vai ter? Usuários melhores preparados e empresas melhores preparadas. Né? E esse match é um match ganha-ganha. Ou seja, o usuário vai estar tranquilo de que ele não está sendo abordado de uma forma errada, que não estão usando os dados dele, que não estão fazendo uma coisa né, prejudicial para ele, e a empresa está sabendo que isso é uma fidelização, que isso pode garantir que ela tem um relacionamento muito bom com o usuário e que ele sabe que ele está recebendo aquilo que ele está pedindo e do jeito certo. Né? Já existem alguns casos, não sei se a gente ainda tem tempo aí, mas existem alguns casos que, bom, fora do país a gente tem vários casos grandes, né? Casos principalmente com Google, com Facebook na Europa, aí grandes. Mas eu acho legal falar sobre os casos brasileiros já que começaram a pintar, né? Logo que promulgou a lei em setembro, apareceu o primeiro caso assim que quem está trabalhando com isso até riu, né? A empresa de Belo Horizonte, ela simplesmente comercializava informações vendendo CPF, vendendo essas informações que aqui em São Paulo a gente brinca, que são as informações da Santa Efigênia, né? Com CPF, com endereço, com telefone e tal. A empresa foi autuada e foi fechada. Né? Então, mas esse é aquele que a gente falou que nunca vai se adaptar, ele vai abrir uma nova. E simplesmente ele tinha um site para vender isso, ou seja, ele não tinha pudor nenhum de estar trabalhando em relação a isso. Né? Então, não dá, para mim, acho que não dá nem para considerar isso como um primeiro case. Né? O primeiro case que teve aqui no Brasil foi o case da Cyrela. Né? O que aconteceu com a Cyrela? A Cyrela, dentro do programa de corretores, né, de venda dela, no contrato dela, a Cyrela estabelecia uma relação com o seu cliente final, não estamos nem falando de prospect, cliente final. Então, um cliente comprou um imóvel aqui em São Paulo, assinou toda a documentação, e eu não vou dizer que foi no dia seguinte, mas logo na sequência dessa assinatura, ele começou a ser abordado por fornecedores ou parceiros homologados da Cyrela com oferecimento de serviços. Então, serviços de arquitetura, serviços de decoração, serviços de pintura, diversos serviços da Cyrela. E ele entrou em contato com a Cyrela e falou, olha, estou recebendo aqui ligações, e-mails de pessoas
oferecendo serviços que eu não pedi. E a Cirela falou, não, a gente tem uma relação aqui interna que a gente, quando a pessoa compra um imóvel, a gente libera isso para fornecedores homologados para poder oferecer esses serviços. E o cliente falou, olha, mas eu não dei permissão para isso. Né? Eu quero saber em que pedaço do contrato eu assinei que alguém poderia entrar em contato comigo, que você poderia passar meus dados, inclusive. Né? E realmente a Cirela não tinha essa autorização. Então, esse cliente, ele entrou com uma ação, né? Uma ação civil, pedindo reparação, né? Pedindo para tirar os dados dele e pedindo reparação. E numa primeira instância, a Cirela foi condenada, eu acho até pouco, mas a Cirela foi condenada a um pagamento de R$10 mil de multa, né? Fora, ainda não foi analisado o ressarcimento que vai ser dado, né? Como danos para o cliente. E para cada cliente que reclamar a partir de agora, a Cirela paga uma multa, eu não vou lembrar exatamente o valor, se é 400 ou 500 reais, para cada cliente que houver reclamação em relação a esse tipo de abordagem. Né? E foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa que a lei entrou no começo de setembro, acho que no final de setembro já tinha sido promulgada. Tá? Uma outra que aconteceu, a Serasa Experience, que é uma empresa que capta dados, né, e faz análise de dados, faz ranking para os bancos, faz ranking para cadastro positivo, tudo isso. A Serasa vende dados para pessoas, para empresas que queiram fazer disparo de e-mail. Literalmente vende esses dados. Né? E entraram com uma ação no Distrito Federal, uma associação, para parar esse tipo de procedimento. Né? Então, a Serasa ela não foi autuada ainda, mas ela foi chamada, né, para parar ela tem dois produtos comerciais que trabalham com essa linha, né, de venda desses dados. Que elas têm agora que elas têm que se adaptar à lei, ou seja, parar de vender esses produtos. São produtos que estão simplesmente comercializando dado de pessoas que não deram autorização para que seja comercializado. E um caso também bem famoso, esse é um caso que já vinha se falando bastante, ainda não tem uma ação sobre isso, mas eu vi semana passada, se eu não me engano, que já tem um estudo sobre isso, são com as farmácias, né? Porque hoje, para você ir na farmácia, a primeira coisa que a farmácia pergunta é qual é o seu CPF, né, para saber se você tem o programa de fidelização deles. Só que o que acontece? Eles estão dando descontos vinculados à fidelização, o que é proibido. Né? Se ele tem um desconto, ele tem que ser um desconto para todo mundo que está indo na farmácia, e não só para quem é vinculado ao programa de fidelização. Então você pisa na farmácia e fala, qual é o seu CPF? Deixa eu ver aqui se você tem os seus descontos aqui de hoje, ou de medicamentos, ou alguma coisa nesse sentido. E isso é proibido. Então, já tem aí um trabalho sendo feito, né? Uma ação aí correndo, não sei exatamente em que pé que está, mas já começou a se falar sobre essa parte da farmácia. Ou seja, são coisas que estão muito perto da gente. Né? Acho que são 3 casos emblemáticos. Um do dia a dia de todo mundo, entrou na farmácia, eles perguntam. O outro é do consumidor que se sentiu lesado por alguma coisa que ele não deu permissão. E o terceiro, que é pior, que é uma empresa muito grande, são empresas gigantes, que tem seus dados e estão comercializando seus dados. Sim, e sabe o que é interessante? Você citou aqui, até nesses exemplos, algo que é pavoroso, né? Porque quando você está na farmácia, pergunta lá na fila, aí você fala o seu CPF em voz alta. E várias pessoas escutam o teu CPF, né? Em alguns lugares te pedem o teu telefone, não nas farmácias, mas aí você fala o teu telefone e várias pessoas sabem ali o teu telefone, às vezes até mais dados, né? Quando você compra no e-commerce, vem lá uma etiqueta dentro da caixa, vem na caixa o teu nome, né? O teu endereço, o teu CPF, né? Eu tomo um cuidado quando eu recebo essas coisas, eu rasgo ali a etiqueta da caixa, pico, ponho em outro lixo, né? Rasgo a nota fiscal. Eu vi até um livro muito interessante contando que o serviço secreto utilizava
o lixo das pessoas para saber mais sobre elas, né? Então ele sabia, tinha lá as contas de banco, tinha extrato bancário, sabia quando a pessoa estava eventualmente menstruada ou não, se ela tinha comprado, né, produto ou não, que tipo de shampoo ela usa, que tipo de tudo, né? Tá tudo dentro do lixo. E agora as empresas têm que tomar cuidado com esse lixo, né? Porque o que não está autorizado é lixo. Como é que eu descarto esse lixo todo? Como é que eu explico que eu me livrei desse lixo, né? Dados sensíveis como cartões de crédito e tudo mais. Então acho que agora tem muito trabalho para ser feito, né? Eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar aí durante a explicação, que também quando uma empresa pede os seus dados, ela tem que pedir dados pertinentes ao serviço que ela vai entregar, né? Então, vamos lá, você está lá, você abriu um cadastro numa empresa e o cara pergunta, qual é o seu endereço? Se você não está comprando nada, se ele não vai entregar nada para você, se ele não, né, se você ainda não fez nenhuma transação comercial com ele, para que ele precisa saber seu endereço, por exemplo, né? Então, tem dados aí que são que as empresas elas têm que pedir dados pertinentes para aquela ação que ela está fazendo com você naquele momento, né? Ela não pode pedir mais dados, né? E também não pode usar dados que ela não tenha necessidade. Então, inclusive, se ela tem necessidade para poder fazer uma ação, né, uma determinada ação, depois de um tempo, ela tem que se livrar desses dados e comprovar que ela se livrou, né? Ela pode manter uma informação da pessoa, né, do cliente, mas ela não precisa manter todas as informações do cliente, né? E isso está bem previsto na lei também, que são coisas aí que são interessantes da gente ficar ligado, né? Muito bom. Léo, estamos aqui no nosso tempo, o papo foi incrível, eu acho que as pessoas vão sair melhores do que entraram após assistirem aqui essa nossa conversa, né, sobre o que é essa tal de Lei Geral de Proteção de Dados, que medidas eu devo implementar, seguir e tudo mais. Obrigado aí pelo papo, pela experiência, pelo teu tempo, foi incrível, gostei bastante. Legal, Maurício, obrigado aí pela oportunidade, né? E assim, se o pessoal quiser entrar em contato, né? Não sei se vale fazer um merchan aqui. Por favor, eu vou não só deixar você fazer o merchan, como eu vou colocar aqui depois os dados, né? Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, no site, você me passa, e eu vou colocar aqui no vídeo, não só aqui, mas também no início, porque acho que esse é um serviço que as pessoas precisam contar e muito. Não, legal. Bom, então eu disponibilizo aí para você, depois você coloca aí para o pessoal. Muito bom. E se quiser fazer um merchan agora? Nós somos isso. Nós somos uma empresa que tem uma boa bagagem no mercado, né? Como o próprio Maurício falou, e a gente já se conhece há bastante tempo desse mercado. A gente veio do mercado publicitário digital, literalmente o digital, não só o publicitário, né, mas principalmente o digital, né? Então, a nossa empresa, a Sonar 9, né, a S9, a gente também chama carinhosamente ela de S9, temos bastante expertise aí para poder trabalhar em várias frentes do mercado digital, né, tanto na parte de publicidade, marketing, dados e agora também com essa parte da LGPD. Tá? Incrível, Léo, incrível. Me passe os dados, eu coloco aqui para todo mundo e vamos em frente. Bons negócios, porque precisamos todos. E eu estou super à disposição, acho que se alguém quiser entrar em contato, porque realmente o tema é um tema atual, né? E é um tema que atinge todo mundo. Não é só como empresa, é como pessoa, né? Estamos aí também para poder ajudar as pessoas. Obrigado, Léo. Obrigado pelo tempo e obrigado pela oportunidade, Maurício. Um grande abraço. Hein? Um abraço também.